noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce TV, ok? Hoje, na nossa turma G3, a nossa aula é de matemática, né? Então, convido vocês a virem aprender e desfrutar dos prazeres da matemática com a gente, pessoal. Como sempre, eu pergunto para vocês, você já nos conhece, pessoal? Meu nome é Juan e eu sou o professor de matemática de vocês. Então, pessoal, hoje nós vamos ver tipos de frações, ok? E eu peço aí que vocês peguem, você de casa aí também, pega seu lápis, seu caderno, sua borracha, e a gente vai para fazer essas anotações, porque a gente vai aprender muitas coisas hoje, ok? Mas antes, a gente sempre começa aí com o nosso momento de mindfulness, momento aí onde a gente relaxa, onde a gente foca, a gente se tranquiliza, né? A gente respira. O que mais que a gente faz? A gente faz muitas coisas, gente, né? Com várias coisas aí que a gente faz no mindfulness, para que a gente atinja a atenção plena. Então, hoje nós vamos nos concentrar na respiração, ok? Vamos fazer uns minutinhos aí de meditação e vamos entender um pouquinho sobre autocompaixão enquanto a gente vai fazendo esse momento de mindfulness, ok? Então, eu vou guiando vocês enquanto a gente faz a respiração. Vou soltar uma música aqui. Deixa eu até parar aqui ver se eu coloquei o som, né? Às vezes eu esqueço de colocar o som. Tá colocado. Tá bom, vamos. Pessoal, feche seus olhos, se acomode na cadeira, vamos aí. Fique com as costas, coluna ereta aí, encostada na cadeira, ok? Respira fundo pelo nariz. Solte pela boca. Concentre na sua respiração. Se concentre em respirar direito, respirar profundamente pelo nariz, soltar devagar, né, vagarosamente pela boca. Então vai lá, puxa o ar, solta. De novo, puxa o ar, solta. Pessoal, eu quero perguntar para vocês, muito importante aí, enquanto vocês estão concentrados nas inspirações de vocês, se você tem autocompaixão. Enquanto você respira profundamente e solta o ar vagarosamente, quero que você pense se você tem cuidado de você mesmo. Você tem sido gentil com você mesmo? Ou será que toda vez que você faz algo errado, você diz para você mesmo palavras ruins? Ou você aceita o que as pessoas falam para você? Você talvez se sinta mais inferior ou algo desse tipo? Quero dizer para você que enquanto nós fazemos esse momento de respiração, que você cuide de você mesmo agora, seja gentil. Aí na sua cabeça, fale palavras boas para você mesmo. Eu sou legal, eu sou bonito, eu sou inteligente. Não deixe que palavras externas, né, de pessoas te ofendam, mas que você se tranquilize com você mesmo. Seja gentil com você mesmo, se ame. Será que você se aceita? Para a gente ser aceito em alguns lugares, a gente também precisa nos aceitar. Como que as pessoas vão nos aceitar se nem nós nos aceitamos? Se aceite, entenda quem você é e aceite quem você é, como você é. Ressalte suas qualidades, né?
corrija seus defeitos, mas seja você mesmo, sem medo de ser quem é. Se ame, cultive essa paixão pelo seu corpo, né? Talvez você não se sinta confortável com o seu corpo, mas comece a analisar as coisas boas que ele tem e como ele te protege, como o teu corpo cuida de você. Seja gentil com o seu corpo, aceite, tenha compaixão, também pelos seus pensamentos, pelas suas ações. A palavra para esse Mindfulness de hoje é: cuide de você mesmo. Respira mais uma vez pelo nariz, profundamente, pessoal. Solte o ar pela boca. Pode abrindo os olhos devagar. Estamos preparados aí para mais um momento de aula, pessoal. Muito bom. Nós trabalhamos na nossa última semana, na nossa última aula, né, na terça-feira, com representação de frações. Eu mostrei o que é uma fração, como representar uma fração numericamente. A gente lá a gente citou o mantra do professor Rafael, que era fração é uma divisão, né? Toda fração é uma divisão, mas também a gente criou um mantra do professor Juan, que é numerador em cima, denominador embaixo, né? A gente criou esse mantra juntos aí, para que a gente nunca esqueça. A gente aprendeu a representar frações através de gráficos, né? O que o numerador é no gráfico? O que o denominador é no gráfico? O denominador são as divisões. O numerador são as partes pintadas. A gente fez isso também aí, né? Representou frações. Então, é muito interessante. A gente também brincou, né? A gente fez uma brincadeira lá de jogo da memória. E hoje a gente vai continuar com o assunto de frações, mas um assunto, gente, um assunto muito de boa. Um assunto muito tranquilo. Vamos continuar falando sobre frações, mas a gente vai aprender os tipos de frações, gente. A gente vai aprender as maneiras como a gente pode representar uma fração, né? Mas não só sobre a representação, mas a gente vai classificar frações hoje, os tipos delas, tá? Vai ser bem interessante a aula hoje. Então, gente, a gente viu ali que fração ela tem sempre o mesmo tipo, né? O mesmo tipo, não, a mesma maneira de ser, né? Denominador e numerador, mas cada uma tem uma maneira de ser, né? Tem maneiras específicas ali. A gente viu quando ela é inteira, quando ela é mais do que a inteira, quando ela é menos do que a inteira, né? Tipo, metade dela, quando ela é duas partes, quando ela é uma parte e meia, quando ela é uma parte inteira. Então, a gente tem vários tipos aí. A gente pode classificar ela através disso, tá? Então, temos 4 classificações aí. O que seria a classificação aparente? O que seria uma fração aparente? Repare na palavra, gente. Aparente traz a ideia de aparência, né? Só aparece uma fração. Então, a aparente eu poderia te chamar assim, ela parece uma fração, mas no fundo, ela não é uma fração. Como assim? Vamos dar uma olhada aqui. A fração aparente, gente, ela é aquela que a divisão é exata. Ela tem um resultado exato, ou seja, ela é um número inteiro, ok? Aqui tem até uma redundância aqui, ó. O numerador, ele é múltiplo do denominador. Então, a parte de cima, ela é um número múltiplo do de baixo. E o contrário daí é válido, né? Então, se o número de cima é um múltiplo do de baixo, o de baixo, o denominador, é divisor do número de cima. Então, o número de baixo divide o número de cima de forma exata, né? Ele dá um resultado exato. Se vocês lembrarem lá da aula de algoritmo da divisão, vocês vão entender que o resto é zero, né? Na divisão exata lá e tal. Quais são esses exemplos, gente? Temos 2 exemplos aqui, ó. 12 sextos, 6 sextos, são exemplos de frações que são aparentes. Por quê? 12 sextos tem uma divisão exata, gente.
12 sextos é a mesma coisa que 2. Então, né, lembra lá que quando eu falei para vocês sobre fração, lá nas sprints passadas, sempre quando eu falava sobre fração, eu falava o seguinte: fração é quando a divisão ela é não exata. Por quê? Porque ela vai me resultar num número decimal. Né? Fração e número decimal são duas maneiras de expressar o mesmo número. O problema aqui é que esse resultado aí não é decimal, gente. Esse resultado aí é inteiro. Por quê? Porque 12, ele é múltiplo de 6. Como assim? 12 está na tabuada do 6. Tá? Veja como a gente está falando bastante sobre tudo que a gente já aprendeu na aula passada. Olá, Juan, tudo bem? Né? Nas aulas passadas, a gente teve uma aula sobre multiplicação, teve uma aula sobre divisão, agora a gente está usando muito esses conceitos para entender a fração, né? Então, gente, o resultado ali é inteiro, né? Aqui também, gente, olha lá, ó. 6 sobre 6 é a mesma coisa que 1, né? 6 dividido por 6. Então, também deu um resultado inteiro. Logo, essa fração, ela é uma fração aparente, ok? Ela parece uma fração. Ela não é exatamente uma fração. Na verdade, ela é um número inteiro. A gente usa a fração aparente? Às vezes a gente usa, gente. Mas é mais fácil usar número inteiro, né? Do que usar uma fração. É mais fácil eu falar, tenho duas pizzas, do que eu falar, eu tenho 12 pedaços de pizza de 6 pedaços. Daí você vai ficar o quê? Não entendi nada, de 6 divisões. Você vai ficar, ué, não estou entendendo nada. Então é muito mais fácil falar que eu tenho 2 pizzas inteiras, né? Então a gente usa fração aparente, às vezes usa, mas ela é uma aparência de fração, não é exatamente uma fração. Nem sempre a gente vai usar, tá? Ela não é tão usada assim. Vamos lá, a próxima, gente, é a fração que é chamada de própria. O que é uma fração própria? Vamos lá, a definição é o numerador, ele é menor que o denominador, ou seja, o número de cima, ele é menor que o número de baixo, ok? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos aí, gente, olha lá. 3 sextos, 5 nonos, 9 vinteavos, 550, 1.500 avos, tá? Então, todos os números de cima ali, eles são menores que o número de baixo. Olha lá, o 3 é maior que o 6. O 5 é maior, não, é menor, né? O 3 é menor que o 6. O 5 é menor que o 9. O 9 é menor que o 20. Então, a fração própria, gente, é aquela que o numerador é menor que o denominador, tá? Então, esse aí é o exemplo de fração mais clássico que a gente tem, né? A gente usa direto esse tipo de frações, onde o numerador é menor que o denominador. Esse aí é o caso mais típico aí, quando a gente trabalha com frações. Né? Um meio, por exemplo, o 1, que é o numerador, ele é menor que o denominador, que é 2. Né? Então, a gente tem essa relação aí. Pessoal, tem uma coisa muito importante sobre as frações próprias, gente. As frações próprias, elas sempre vão dar um número decimal, né? Vou colocar assim, um número decimal menor que 1. Menor que 1. Ok? Nossa, 1 ficou muito estranho. Tá aí. Elas sempre vão dar um número menor que 1. Por exemplo, aqui, ó, gente, o 3 sextos, ele é a mesma coisa que 0,5, tá? 0,5 é um número menor que 1, né? 0,999, por exemplo, é menor que 1 também. Então, uma característica das frações próprias, elas sempre vão ser menores que 1. Tá? Ela vai ser um número decimal, só que um número decimal pequeno, menor que 1. Vamos ver, então, o que são as impróprias, gente.
As impróprias é o contrário da própria, né? Já é de se adivinhar aí pelo nome, né? A imprópria, o numerador é maior que o denominador. Ela não é tão comum, né? Como eu disse, já não é tão comum a gente usar esse tipo de fração, mas também é mais usada que a aparente, por exemplo, né? Então, quando o número de baixo, ele é menor que o número de cima, né? Então, vamos ver alguns exemplos aí, ó. 9 sextos, 65 32 avos, 15 quartos, 1024 sobre 77, né? Então, são exemplos aí de números onde, ó, o 9 é maior que o 6, o 65 é maior que o 32, o 15 é maior que o 4, o 1022 é maior que o 77, tá? Então, as frações impróprias aí, elas são desse tipo aí. E aqui também a gente tem uma característica muito importante, gente, também relacionada a números decimais. O número decimal dessas frações, agora eu vou simplificar aqui, ó, colocar DEC, ele é maior que 1, tá? Ele é um número decimal também, mas ele é sempre maior que 1. Por exemplo, o 9 sextos é a mesma coisa que 1,5, tá? Então, perceba, 1,5 é um número maior que 1. 0,5 é um número menor que 1. As frações próprias, elas sempre vão ser menores que 1. As frações impróprias sempre vai ser um decimal maior que 1. Tá? Isso é uma característica bem importante desse tipo de números aí. E nós temos daí, gente, as frações mistas, ok? Que essa aqui é o tipinho mais difícil aí que a gente vai ver. E a gente vai aprender a trabalhar com as frações mistas, ok? O que é uma fração mista? Olha lá. Ó. A fração mista, conhecida também como número misto, é o número representado por uma parte inteira e uma parte fracionária. Lembra lá da atividade anterior que a gente viu lá? Que uma pizza estava inteira e outra pizza estava pela metade, ou seja, era uma pizza e meia. Uma pizza inteira e meia, metade de uma pizza, né? Isso é um número misto, gente. Quando eu misturo os números naturais, os números inteiros ali, com as frações. Então, é uma parte inteira e uma parte fracionária, tá? Isso é um número misto. Vamos ver alguns exemplos, ó. 3 inteiros e 2 quintos. 3 e 2 quintos, né? 9 inteiros e 3 quartos. 9 e 3 quartos. 1 inteiro e meio, né? 1 inteiro e metade, né? E 1 meio. Então, olha que interessante, gente. Essa aqui é o caso lá da pizza que a gente viu. Porque era uma pizza inteira, né? Era uma pizza inteira e metade de uma pizza inteira, né? Então, era 6 pedaços numa pizza e 3 na outra. Então, era uma pizza inteira e metade da outra. Isso aqui estava acontecendo lá naquele caso lá, tá? Então, as frações mistas, ela tem essa característica bem interessante aí, gente, que ela mistura os dois números e a gente consegue ver, né, quantas partes inteiras e quantas partes fracionárias tem. Então, gente, a gente chama basicamente uma fração mista, aquela que tem uma parte inteira e uma parte fracionária, né? Eu já mostrei isso para vocês. O primeiro número que fica ali do ladinho ali do número será a parte inteira e daí a fração, né? Que vai ficar já colada com o número, vai ser a parte fracionária, tá? Basicamente isso. Gente, é a mesma forma de representar números decimais que eu mostrei lá na sprint passada para vocês. É uma parte inteira e uma parte decimal, né? Então, como que a gente faz aí a representação? Olha lá, pessoal. Nós temos aqui, ó, de novo, né, as pizzas aí, os nossos gráficos. Então, aqui, ó, vamos lá, devagarzinho. A gente tem aqui, ó, no primeiro gráfico, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços, ok? Então, são 8 divisões e 8 pedaços
8 pedaços pintados. Então, isso aqui representa um inteiro, ok? Aqui também, então, a gente tem 8 divisões e 8 inteiros. Deixa eu desenhar um pouquinho mais para cima, senão vai ficar em cima do outro negócio que vai aparecer ali. Então, isso aqui também é uma parte inteira, tá? Então, aqui, gente, a gente tem duas partes, ok? Duas partes inteiras, 2 inteiros. E aqui a gente tem mais uma parte de fração, ok? Aqui, então, ó, a gente tem, de novo, 8 divisões, né? Então, o número que vai embaixo é 8. Mas agora a gente tem 5 partes pintadas, gente. A gente não tem mais todas as partes pintadas, a gente tem 5. Então, isso aqui é 5 oitavos, ok? 5 oitavos. Então, essa parte aqui, gente, né? Esse último gráfico aqui, desses 3 gráficos, esse último gráfico é a parte fracionária. Esses outros 2 são a parte inteira, porque está tudo pintado. É como se eu tivesse pegado uma pizza, 2 pizzas inteiras e uma pizza aí né, que ela não foi comida, ela já comeu alguns pedaços, tá? Então, 5 pedaços, 5 não, 3 pedaços já foram comidos. Logo, a gente tem 5 pedaços dessa pizza ainda. E as outras 2 estão inteiras ainda, né? Foi um baita de uma festa que a pessoa fez, né? Comprou 3 pizzas, comeu 3 pedaços e deixou o restante aí, né? Foi uma sacanagem, um desperdício de pizza aí. Tirando essa parte de que deu fome na gente... Cara, um desperdício. Desperdício de pizza, né, Caio? Só quem gosta entende. Então, o que a gente tem aí, gente? Olha lá, 2 quintos. 2, 5 oitavos. 2 e 5 oitavos. Então, olha lá, 2 partes inteiras e 5 oitavos de pizza. Tá? Né? Do meu gráfico aí. Então, a representação aí é algo simples, tá? A gente consegue comparar a minha representação gráfica com a minha representação ali numérica, tá? Então, coisa simples, coisa fácil demais, gente. Quero perguntar para vocês. Até agora tá tranquilo, gente? Sim. Coisa muito fácil, gente. Tipos de frações aí. Só que é uma coisa importante para vocês avançarem depois, ok? Então, representação de fração mista. Uma última coisa antes da gente ir para o intervalo, então. Como que a gente faz para transformar uma fração mista em imprópria ou vice-versa? Então, olha lá. Ó. Toda fração mista, gente, ela pode ser transformada em imprópria. E o contrário também é verdade, ou seja, toda fração imprópria pode ser transformada em fração mista. Como que a gente faz isso? 2 técnicas aí, pessoal. Isso aqui é a fração mista. Vou até colocar um M aqui, ó, de mista aqui em cima, para vocês saberem que é essa fração mista. Vocês já reconhecem ela pela maneira como ela é caracterizada, né? Ela tem um número inteiro e a parte fracionária, mas, além disso, eu coloquei o M ali para ajudar vocês também nessa identificação. Por quê? Quando a gente tem uma fração mista e a gente quer transformar essa mista em fração, em uma fração imprópria, a gente tem uma técnica bem simples de fazer, gente. A gente pega esse número e multiplica pelo número de baixo. E daí a gente vai pegar esse número, vou até mudar de cor aqui. E soma com o número de cima. E é tipo com a adição, né? Adição e subtração. Parecido. Viu como é importante? A gente vai aprendendo as coisas, depois a gente vai só usando. Então, antes da gente aprender soma, é legal a gente aprender isso aqui. Então, olha lá, gente. Quando a gente pega e multiplica 5 vezes 3, gente, quanto que dá 5 vezes 3? 15. 15. Boa. 15. E agora, 15 mais 2. Quanto que é 15 mais 2? 17. 15 mais 2, 17. Então, agora está pronta a minha fração. Minha fração mista, gente. O que eu vou fazer? A minha fração mista transformada em própria, o 17 aqui, ó, gente, é o numerador.
tá? E o denominador é o mesmo, gente. Continua sendo 3, tá? E para transformar a fração em imprópria em mista. Por exemplo, temos uma fração imprópria aqui, ó, o número de cima é maior que o de baixo. 22 quartos, né? Então, essa aqui é imprópria. Deixa eu colocar aqui um i, para vocês reconhecerem que ela é imprópria. Para transformar em imprópria, gente, a gente tem uma outra técnica, tá? Não é do mesmo jeito. Na verdade, a gente tem duas técnicas. Aqui eu vou ensinar uma, depois do intervalo eu vou ensinar outra. Aqui, gente, a gente pode fazer o seguinte, a gente vai pegar o 22 e fazer a divisão. 22 por 4. Tá? 4 vezes 5 dá 20. 22 menos 20 sobra 2. Beleza, parei pela aí, parei no resto, ok? Então, vamos analisar aqui, ó. Isso aqui é o resto. Deixa eu ver. Isso aqui é o meu quociente de azul. Isso aqui é meu divisor. Beleza? Agora, tendo esses números aí, eu consigo transformar essa minha fração. Por quê? O meu divisor, gente, lembrem-se lá, o meu divisor é sempre a mesma coisa que o meu denominador. Então, vai continuar 4. Tá? O 4 vai continuar. O meu 2 é o meu numerador. Tá? O 2 é o meu numerador. O 2 é o meu numerador. Então, o 2 é o número que vai lá para cima. E o 5, pessoal, o 5, aqui está o pulo do gato. O 5, que eu coloquei de verde, vai ser a minha parte inteira. 5 e 2 quartos. 5 partes inteiras e 2 quartos. É assim que se transforma uma fração imprópria em uma fração mista. Então, a gente viu aí duas maneiras, a gente viu duas técnicas aí, uma para transformar a fração mista em uma fração imprópria e a outra para transformar a fração imprópria em fração mista. Antes do intervalo, alguém tem alguma dúvida? Nenhuma. Não. Nenhuma. Nenhuma. Vamos ver. Depois do intervalo surgir várias, né? Ô, professor. Então vamos dar uma pausa, gente. Vamos dar uma descansada. Vamos para o intervalo, pessoal. Então, todo mundo preparado? Estamos de volta, pessoal, agora para dar continuidade aí. E a gente vai fazer atividades agora, ok? Momento das atividades. Todo mundo vai fazer a mesma atividade, ok? São 2 exercícios, 2 questões. Gente, são fáceis. Como vocês disseram que não tiveram dúvidas antes do intervalo, vai ser fichinha para vocês. Os 2 exercícios é para transformar, tá? Transformar a fração mista em imprópria e a questão 1 é para transformar a fração imprópria em mista e a questão 2 é para transformar a fração mista em imprópria, tá? Usando aquelas 2 técnicas lá. Eu vou mandar para vocês agora aqui meu Deus do céu. Os slides que eu tirei print para vocês verem lá. Lá tem as 2 técnicas lá que eu mostrei para vocês de como transformar a mista em imprópria e vice-versa, tá? Tá lá a maneira certa de fazer uma e outra. Daí vocês conseguem dar uma olhada por lá para vocês tentarem fazer aqui na atividade de vocês hoje. Tá? Então, vocês vão ter aí questão, gente, de 15 a 20 minutos para fazer as 2 questões, ok? Manda para mim. Eu falo se estiver certo, tudo bem. Se estiver errado, eu falo para refazer, dou alguma dica. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Tá bom? E qualquer coisa eu ajudo vocês. E daí no final ali, eu vou corrigir com vocês as 2 atividades, as 2 questões. Uma dúvida. As 2 questões são para todo mundo?
As duas questões são para todo mundo. Elas são fáceis de fazer, tá? Então dá para fazer as duas. A questão 1, gente, você... Ó lá, vou até fazer um esqueminha aqui para ficar mais fácil também. Você vai transformar a imprópria em mista, tá? Então, você vai pegar a fração imprópria, essa fração aqui, né? Por que ela é imprópria? Porque o número de cima é maior que o de baixo. Então, você vai transformar essa imprópria em mistas. Tem que lembrar lá como é que eu fiz. E aqui, na questão 2, você vai transformar a mista em imprópria. Então, ó, você já tem uma mista aqui, ó. A mista, como que você sabe que é mista? Porque tem um número inteiro e a parte fracionária, né? Então, você tem que transformar ela em imprópria. Daí tem aquela regrinha lá que eu também ensinei para vocês. Qualquer coisa tá lá no grupo do WhatsApp, os slides lá para vocês terem uma base de como faz. Daí manda para mim e eu respondo se está certo ou se está errado, ok? Terminei a 1. Manda para mandar. mim aí no privado, Caio. Mandei para o senhor. Tá, deixa eu ver. Vamos analisar essa Calma, eu nem vi se tem essa resposta. Essa resposta tá errada. Tá. Então, acho que eu vou te mandar aí. Mas você está indo no caminho certo. Pelo que eu vi aqui, você está conseguindo então, entender. Acho que é... Vai lá, daqui, tenta fazer... Ok. Eu acredito que seja essa. É essa mesmo. Você aí eu só tinha montado errado. Você tinha montado errado, exatamente. Você tinha invertido o negócio. É essa mesmo. Nicolas, as duas que você mandou aí não tá certo, não. Como assim, professor? Você mandou aqui, as suas respostas aí estão erradas. Eu tenho que fazer como, professor? Que eu não sei como fazer. Como eu expliquei antes do intervalo lá. E eu mandei no grupo do WhatsApp lá também a explicação, o slide lá com como fazer. Como você transforma uma fração mista em uma fração imprópria. Você... Professor, Oi. eu acabei saindo de novo. Como é que vai fazer para transformar? Eu não ouvi. Tá, eu vou dar uma explicação, que o Nicolas também pediu a explicação. Vou repetir a explicação, gente, mas gostaria que vocês tivessem escutado a explicação antes do intervalo, né? Vamos lá. Juan mandou aí, Juan, tá certa a sua resposta, tá? Mas qual questão é essa? Na verdade, você mandou só a resposta, mas não mandou qual questão. A questão 1. Finalizei. Não, calma, cara. esqueci de montar a fração. Se for a questão, tá certa. Se for a questão 1, tá certa. Letícia, não é essa a resposta. Ei, pro, tá certo? Tá certo, Juan. É a questão 1? Você mandou a resposta aí? É. Então tá certo. Mas a questão 2 agora. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Vou colocar o notebook para carregar e eu... Tá bom, tranquilo. Vamos lá, explicação para o Nicolas e para a Maria aí. Maria estava com problemas na internet e o Nicolas não entendeu direito a questão, a explicação lá. Existem duas maneiras, gente. Existem duas frações aqui. Uma fração que é imprópria, aquela que o número de cima é maior que o de baixo. E a outra é uma fração mista, que ela tem uma parte inteira e uma parte fracionária, tá? Então, a gente tem duas frações aí, né? A cada questão que trabalhando com uma fração. A ideia aí é a gente transformar uma fração na outra, né? Uma fração na outra, não. Um tipo de fração na outra. Transformar o tipo imprópria na mista e transformar a mista em imprópria. Como que a gente faz isso? Para cada uma tem um jeito, tá? Quando a gente precisa transformar aqui a imprópria, nós vamos fazer uma divisão.
tá? Você vai fazer a divisão, no caso ali é 27 por 5, né? O numerador você vai dividir pelo denominador, e daí o resto vai ser o numerador. E o quociente vai ser a parte inteira. Tá bom? É assim que faz para transformar impróprio em mista. Tem um exemplo lá nos slides que eu mandei lá no grupo. Tá? Eu não vou dar a resposta agora. Só estou dando as dicas aqui. E para transformar em mista, você vai multiplicar a parte inteira pelo numerador, pelo denominador, e depois somar, né? Então, vai multiplicar e depois somar com o numerador. Tá? Então, você vai fazer essa multiplicação e divisão, multiplicação e soma. Também tem um exemplinho lá, que eu mandei lá no grupo. Lá. É o último slide, gente. Tem o exemplo de como transformar em mista e como transformar em imprópria. Os dois exemplos lá estão com cores, com flechinhas bem direcionadas. Lá você sabe, daí você vai conseguir direcionar quem é quem. Caio, tá Mandei correto? resposta da 2 pro senhor. Aí, ó, pai é muito bom em matemática. O que é isso? Corretíssimo. Parabéns, Caio. Vou dar aí mais uns 5 minutos para vocês tentarem fazer, ok? E daí eu venho com a explicação. Eu não recebi ainda respostas do Arthur, não recebi respostas da Samile, nem da Camila, nem do Henrique, tá? Então, nem do Cauã. Estou aguardando as respostas de vocês, gente. Não tenho preguiça, gente. Abre lá o último slide que eu mandei para vocês lá no grupo, dá uma olhada, tenta entender o que está acontecendo lá, entender as flechinhas, a transformação lá está até com cores, então, né, você sabe exatamente qual cor vai dar qual parte, qual resultado, entendeu? Não tem erro, gente. Tem que só olhar lá sem preguiça. Boa, boa, Cauã. Isso aí. A questão 1 é essa resposta aí mesmo. Parabéns. Vamos lá para 2 agora para ver como é que faz a 2. Muito bom, gente. Muito bom. Vocês estão indo bem. A maioria acertou aí. Turma aqui está me dando orgulho, gente. Isso aí. Cauã, a questão 2 não é essa a resposta. Tá? Juan, também não é essa a resposta à questão 2. Eu acho que vocês deram uma confundida aí. Letícia, questão 1 você respondeu corretamente. Isso aí mesmo. Muito bom. Perfeito.
Entendi, Nicolas. As letras que você mandou aí, a resposta da... Ah, tá. Ok. Nicolas, a resposta da questão 2 está correta. Parabéns. A da questão 1 ainda não. A questão 1 tem que dar mais uma analisada aí. E, Juan, correto. Essa resposta aí mesmo. Muito bem, Cal. Muito bem, Juan. Muito boa resposta. Estão indo bem, gente. Estão indo bem. Estão me deixando feliz, estão me deixando orgulhoso. Demora um pouquinho, mas vai, né? Demora um pouco, mas vai. É isso aí. Questão, gente, de matemática, muitas vezes é na tentativa e erro até conseguir acertar. Não, Nicolas, também não é essa. Não é de chutar, Nicolas, é tentar fazer. Ricardo, também não é essa. Acho que tem alguma parte que você está fazendo errado. Lembre-se, você vai multiplicar pelo de baixo, somar com o de cima. Daí vai te dar o numerador. E daí o denominador é o mesmo. Boa, Samília, isso mesmo. Essa questão aí mesmo. Letícia, não é essa a resposta. Da 2. Pro, você é professor de quê? Que eu já me esqueci. Oxe, de matemática. Ah, tá. Não, mas Verdade, você é formado em matemática? Ah, não. Não, em física. Ah, tá. Sim. Em física. Isso aí, Nicolas. Essa mesmo, agora acertou. Pro, então como é que eu separo a água do leite? Boto, por exemplo, eu coloco, vou ligar a câmera para mostrar. Separa a água do leite? Eu coloco a água aqui, depois eu coloco o leite. Como é que eu vou separar a água do leite? Sei não. Como é que faz? Você pega a água, joga a água, coloca dentro do congelador, congela, depois você coloca o leite. Entendi. Aí sim. Eu já ia falar para ferver. Cara, é esperto. Tudo. Muito bom. Pessoal, vamos corrigir então. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer a correção. Correção da questão 1, gente. Questão 1, a gente precisava transformar o 27 quintos, né, que é uma fração imprópria porque o número de cima é maior que o de baixo. A gente precisava transformar em uma fração mista. Como que a gente faz isso? A gente vai lá para o algoritmo da divisão, tá? E vai fazer a divisão. 5, na tabuada do 5, 5 vezes 5 dá 25, né? Que é próximo aí de 27. 27 menos 25 sobra 2. E agora, gente, eu tenho aqui, ó, um resto, tá? Isso aqui é o resto. E eu tenho um quociente, né? Tem um quociente. Além do quociente, é óbvio, eu tenho o meu divisor aqui, que já era, né? O divisor. Lembra que a conta lá, gente, que a gente está fazendo é uma conta de soma, né? E esse 27 aqui, né? Eu quero dar uma outra explicação para vocês. Esse aqui é o meu dividendo, né? Então, eu coloquei um desenho aí. Então, o meu dividendo, né? Ele tem que ser igual. Como que é o meu dividendo? Eu estou lembrando, recapitulando com vocês a aula da quinta-feira passada, a aula de divisão, gente. A aula de divisão, onde a gente falou sobre o algoritmo da divisão. Ele tem que ser o meu divisor vezes o meu quociente, que é o verde, mais o meu resto. Tá? Então, olha aqui, ó, tem uma conta de mais aqui, tem uma soma aqui, tá? Como que a gente transforma
Aí, gente, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou separar o 27 o 27 em duas partes, ó. D vezes Q, 5 vezes 5 é 25. Né, ó. Mais o resto é 2. Então, isso aqui é 25 mais 2, né? Ó, 25, 26, 27. 25 mais 2 é 27, gente, tá? Então, eu não estou mudando o número ali, eu só estou separando ele. 25 mais 2 sobre 5, tá? Agora eu faço essa divisão. 25 dividido por 5 é 5. Né? Olha lá, o quociente. A gente acabou de fazer essa conta. E aí sobra o mais, né, 2/5. Só que eu falei para vocês que esse mais aqui ele pode ser trocado, né? O matemático decidiu que a gente pode trocar para fazer dessa forma aqui. Então, eu tenho 5 e 2/5. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o resto da minha divisão. Estou colocando em cima o quociente da minha divisão, que é de verde. Né? Eu estou colocando aqui como meu número inteiro, né? E o meu divisor continua sendo ele mesmo, né? O mesmo divisor. Então, basicamente era isso. Gente, a conta aí era simples. Você fazia, pegava o resto, colocava em cima, pegava o quociente, ele era a parte inteira, pegava o divisor, ele era o número de baixo. E montava a sua fração mista aí, né? Eu dei umas explicações a mais aqui, uma explicação um pouco mais profunda sobre o que seria essa... Eu dei uma explicação um pouquinho mais profunda sobre o que como a gente está fazendo, transformando essa divisão mista. Então, a resposta correta era A. Tá bom? Então, resposta correta aí, letra A. Lembrei um pouquinho para vocês e também do algoritmo da divisão, né? Para vocês entenderem que fração e divisão tem tudo a ver, mas a parte importante aí era você pegar quem o resto, colocar ali, você ia ter o meu 27/5 transformado em 5 inteiros e 2/5. Isso aí é a parte inteira aí. Essa parte importante aí, dessa técnica. Beleza, vamos dar uma analisada na próxima. Questão 2. A questão 2 era o contrário, gente. A gente tinha aí a fração mista, né? A fração mista 9 e 3/4, e eu precisava transformar ela numa fração imprópria, ou seja, sem a parte inteira, tudo junto ali já, né? Então, para fazer isso, ensinei vocês lá. Multiplica pelo número de baixo. Tá? 9 vezes Professor 4. Juan, Oi, Maria. eu voltei agora. Eu estava fazendo, eu mandei lá no WhatsApp do senhor. As alternativas que eu acho, eu coloquei uma setinha verde do lado. Tá vendo? Legal. Um sinalzinho verde. Legal, tá certo, tá correto. A letra A você colocou duas, né, que você ficou confusa. É a letra A, tá bom? É a questão A. A correta. A questão 1, letra A, é a correta. 5 e 2/5. Tá? Mas muito bem, Maria. Gostei bastante aí das suas respostas. E a questão, eu tô corrigindo agora a outra para você ver. Então, ó, 9 vezes 4, gente, é 36. Tá? Agora eu pego esse 36 e somo com o meu numerador, né? Ó, faço uma conta de soma. 36 mais 3 dá 39. E agora pronto, né? Esse meu 39 vai ser o meu novo numerador e o meu denominador continua o mesmo, né, gente? Então, no fim das contas, eu vou ficar com 39 sobre 4. Resposta, letra E. Ok? Aí, tranquilo, como transformar mista em imprópria é mais fácil, né? É mais rápido, assim, só tem que seguir as setas. A transformação da imprópria para a mista, ela é um pouquinho
mais chatinha, mas também nada muito complicado, né? É de boa. Deixa eu salvar aqui, eu vou mandar para vocês daí esses resultados lá. E agora, para a gente finalizar a nossa aula, gente, nós vamos fazer um jogo de retrospectiva. Olha que coisa boa. Jogo para retrospectiva. Vamos classificar as frações nesse jogo? A gente vai classificar 3 tipos de frações. Fração próprias, frações impróprias e frações aparentes, ok? Então, vamos entrar no jogo. Vamos jogar o joguinho. Isso aí. Aí, ó, foi a Maria Catarina que tava com dúvida, né? Sobre os jogos que a gente jogava. Ah, é verdade. Tá aí. Aí, a gente tá jogando o World Wall agora. Vamos lá. Esse 12 sétimos aí, ó, é fração impróprias, não é? Imprópria. Fração imprópria, boa. Por quê? Porque o número de cima é menor que o de baixo, né? O numerador é maior que o denominador. O 18 sextos também. 18 também. 18 e também, 6. boa. Vamos lá. 8 8 8 e 3 também. 8 terços também. O 15 e 11. 15 e 11 avos. Foi lá para 15 baixo. e 11 avos. Aí acabou as impróprias. Pronto. Agora eu vou deixar Agora é as próprias. O que ele ali, ó. O 7 sobre 10, o 7 e 10 avos. Quer dizer, o 7 décimos, desculpa. 7 décimos, boa. Oi, Maria. 4 sétimos. Alguma das aulas já saiu no YouTube? Não sei, Maria, tem que olhar lá, eu não sei. Ou na televisão? Eu realmente não sei, tem que olhar lá. Sai aula diariamente na televisão. No YouTube eu não sei. Mas na eu vou dar uma televisão olhada sai lá, depois diariamente. qualquer coisa eu aviso vocês e mando lá no grupo para vocês. Então, 7 décimos, gente, é uma fração própria. Por quê? Porque o numerador é menor que o denominador. Boa, qual mais? O 4 sétimos também. 4 sétimos também, boa. O 5 nonos. 5 nonos, também fração própria. E o 3 quintos. 3 quintos também, né? Todas elas, ó, os números de cima são menores que o de baixo, né? Frações Aí o resto é aparente. Agora o resto é aparente. Por quê, gente? Porque o resultado delas é um resultado inteiro, Frações né? aparentes. As aparentes são resultado inteiro. Pode falar, Nicolas. 16 sextos. Não tem 16 sextos. É 12 sextos. Eu acho que É 12 sextos. Eu falei errado, desculpa. 12 Acontece. sextos. Ó, 12 dividido por 6 é 2. Então, resultado inteiro. 7 quintos. Olha, esse 7 quintos aí tem um problema aí. Ela não é uma fração aparente. Realmente. Não é não. E agora? Ela seria imprópria, não é? Ela seria imprópria. Tem uma... ela seria imprópria. Tem uma aqui que está errada, tá? Nas impróprias aqui tem uma que tá Então errada. quer trocar? Não, Tem uma que tá errada. trocar então, professor. Isso. Procura aí. Ó, lembrem-se, gente, aparente é aquela que o resultado é inteiro. Qual dessas divisões aqui o resultado é inteiro? 12 dividido por 7 O 18 é inteiro? sextos é 18 aparente. sextos. Isso, Caio. 18 sextos é aparente. Boa. Aí, então, ó. essa 7 quintos é imprópria. 10 quintos também, né? Ó, 10 dividido por 5 é 2. 4 dividido por 2 também é 2. 18 dividido por 6 é 3. Então, tá tudo corretíssimo, gente. Vocês são incríveis. Olha lá. Tudo certo. Certo. Muito bom, gente. Muito bom. Então, vamos finalizando a nossa aula aí. Pessoal, hoje nós aprendemos tipos de frações. Os tipos de frações. Foi muito tranquila a aula. Vocês foram muito bem. Vocês são incríveis, gente. Estão avançando bastante aí. As próximas aulas vai ficar um pouquinho mais difícil. A gente vai continuar falando sobre frações. Então,
fundamental que vocês tenham entendido essas 2 primeiras aulas de fração, para as próximas vocês estarem craque, ok? Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Não, Tudo tranquilo? eu acho. Beleza. Então, se ninguém ficou com alguma dúvida, quer dizer, antes, pessoal de casa, se ficou com alguma dúvida, mande para as nossas redes sociais, @alicerceedu, ok? E nos vemos na próxima aula, gente. Vamos descansar, vamos tranquilizar. Amanhã, aula de Tchau, descoberta. pro. Aguardo vocês.